Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. João 2, vamos ler. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usado na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água que transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra revelada a nós. Nós teremos saído daqui ministrados por ti. Fale conosco, a sua palavra diz que não seríamos nós, mas o seu Espírito através de nós. Nós teremos aqui ouvir a sua voz, ser tocado e ministrados por ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos contextualizar aqui. Está dizendo de uma festa da tradição judaica, onde o noivo era inteiramente responsável por preparar e organizar toda a festa. Tudo que seria consumido, que por sinal não era um dia de festa, era 5 dias de festa, tudo que seria consumido, utilizado naquela festa, o noivo que providenciaria. E conforme a tradição, o noivo organizou tudo e foi chamar os seus convidados. E convidou, inclusive, Jesus para essa festa, olha só. E a gente vê o contexto, porque esse é o contexto do primeiro milagre de Jesus. Obviamente já havia tido outras manifestações, até quando Maria ainda estava grávida, encontrou Isabel, e ali houve uma manifestação do Espírito desde já. Mas um milagre concreto foi a partir deste momento, a partir dessa festa de casamento. Jesus estava nessa festa, e aí a Maria estava ali antenada, nos bastidores talvez ali, olhando a movimentação e falou assim: Jesus, acabou o vinho. Bom, na tradição, o vinho estava muito relacionado à alegria. O vinho era intimamente relacionado a esse momento de prazer da festa. E Maria estava olhando para Jesus, falando: Jesus, acabou o vinho dessa festa. Jesus olhou para ela e falou assim: eu não tenho nada a ver com isso, ainda não chegou a minha hora. Mas sabe, lá no fundo, Maria sabia o que ela tinha gerado durante aquele tempo de gestação. Maria sabia o poder daquele filho que nasceu dela. Por isso que ela estimulou Jesus. Ela falou: Jesus, acabou o vinho. Mesmo Jesus falando que não era o momento, ela foi para os empregados e falou assim: ó, só organiza tudo. Deixa tudo pronto, que já vai ser o momento certo. E os empregados estavam ali, prontidão para Jesus. E aí Jesus falou assim: ó, vai lá, enche aqueles potes, aquelas talhas com água. Eles foram lá e encheram todas aquelas talhas com água. Jesus olhou aquele cenário, aquela cena, falou assim: então tira uma parte e leve
leve para o mestre de cerimônias. Assim o povo fez. O mestre de cerimônias provou aquela água que foi transformada em vinho. Não sabia de onde veio, pensou que era o noivo que tinha organizado tudo. Falou assim: nossa, mas você deixou o melhor vinho para o final. Nós vamos partir a partir desse momento. Bom, primeiro ponto aqui interessante é sobre o local desse milagre. Jesus, ele tinha acabado de chamar 6 discípulos. Não havia os 12 discípulos ainda. Jesus, em João 1, ele tinha acabado de chamar André, Pedro, e aí nós vamos enfatizar 1,43, não precisa abrir, né? Fala assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia, e ele encontrou Felipe e disse: siga-me. Está falando no processo de Jesus de chamar os seus discípulos. Então, antes de Jesus realizar o seu primeiro milagre, o que ele fez? Estava chamando, tocando e impactando pessoas. Antes de Jesus realizar o seu primeiro milagre, começar a partir daí suas manifestações sobrenaturais, no momento anterior, ele estava chamando os seus discípulos. Talvez você pode olhar a situação e falar assim: foi algo meio acaso assim, né? Jesus estava passando por um lugar, viu alguém ali, falou assim: olha, você não quer me seguir? Mas na verdade o versículo vai dizer que Jesus, ele encontrou Felipe. Encontrou Felipe. Se Jesus encontrou, significa que ele estava ativamente procurando. Jesus não estava por aí, esbarrou com alguém e falou assim: me segue. Não, Jesus, ele estava procurando os discípulos 3 dias antes de realizar o primeiro milagre. Jesus trouxe as primeiras pessoas exatamente para o local do milagre. Não foi sem querer. Jesus não convidou aquelas pessoas, aqueles primeiros discípulos, para o primeiro lugar do milagre sem querer. Concorda comigo? Se Jesus não tivesse procurado, ele estaria neste lugar, nessa mesma festa, afinal ele foi convidado. Talvez ele ia realizar um milagre, mas ele não teria algumas pessoas importantes ali. Mas Jesus foi intencional em achar essas pessoas e trazer para o lugar do milagre. Não sei se você entendeu, mas você não está aqui também por um acaso. Sabe, Jesus te achou e ele te trouxe no lugar do seu milagre nessa noite. Jesus te trouxe aqui não porque você estava sem fazer nada, não porque você não tinha o que fazer, mas ele te encontrou e te trouxe no lugar do seu milagre nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Vamos lá, existem 3 pontos importantes sobre essa cena. Primeiro ponto, lá no comecinho aqui, Jesus, ele foi convidado. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus acontece no ambiente feliz. O primeiro milagre de Jesus, ele não acontece no hospital, não acontece num leprosário, não acontece num velório, não acontece em momentos assim como esse. O primeiro milagre de Jesus começa a partir de um ambiente feliz, de um dos ambientes mais felizes, que é uma festa de casamento. Sabe, nós podemos pensar algumas coisas a partir daí, e é muito comum a gente pegar esse contexto e falar assim: olha, nós estamos aqui, Jesus fez isso como um primeiro milagre porque Jesus ama casamento. É verdade, sim ou não? Sim, Jesus ama casamento. Mas sabe, existe algo um pouco mais profundo. Com certeza, casamento faz parte do plano original de Deus. Nós vemos isso desde o Éden. Jesus com certeza ama casamento. Mas Jesus não escolheu este ambiente somente por isso. Existe um princípio que foi revelado a partir deste momento. É que Jesus, ele está à procura de relacionamento. Deixa eu te explicar. Nós só convidamos pessoas para o ambiente de casamento, pessoas a qual nós desejamos desenvolver um relacionamento. Você não pega qualquer uma pessoa sem querer e chama para um ambiente como esse. As pessoas que você convida para uma festa de casamento são pessoas a qual você deseja
ou já desenvolve um relacionamento. Sabe, o convite de Jesus, ele não veio a partir de uma necessidade. Jesus não foi convidado para aquela festa de casamento motivado por necessidade. O noivo, ele não esperava que o vinho ia acabar. O noivo esperava que estava tudo certo, estava tudo organizado, e mesmo assim ele chamou Jesus. Não foi o convite de Jesus: eu comprei um pouco menos de vinho, então preciso que você vai lá, porque quando acabar, aí você faz a sua parte lá. Não foi nada disso. Estava tudo organizado, o ambiente mais feliz, e mesmo assim Jesus foi convidado a fazer parte. Sabe, Jesus não está interessado, presta atenção, Jesus não está interessado em ser somente o seu socorro. Ele não está interessado em estar contigo somente no momento do seu socorro. Eu sei que isso dói ouvir. Sabe, socorro nós buscamos nos momentos difíceis. Nós podemos clamar por Jesus, sim. Nós podemos clamar por socorro, Ele vai nos responder. Jesus, filho de Davi, quantos milagres foram gerados a partir de um ambiente como esse também. Pessoas necessitadas estavam ali, clamaram por Jesus e foi respondido. Mas o primeiro milagre, meu irmão, não começou a partir desse momento. Isso Jesus está revelando algo. Sabe, Jesus vai te socorrer, Ele vai te abençoar, vai te curar, vai tocar a sua família, vai mudar o ramo da sua empresa, vai mudar a sua história. Mas existe algo que Ele quer mais do que simplesmente tocar algo material em você. Jesus deseja ser o Deus da sua vida, meu irmão. Ele não quer estar contigo somente nos momentos maus. Ele não está procurando somente um ambiente difícil. Opa, ali está difícil, então eu vou chegar ali. Não. Jesus está procurando o ambiente a qual Ele deseja, a qual Ele é desejado. Jesus está atrás do ambiente a qual Ele é convidado para estar, independente de ser um momento difícil ou de ser o melhor momento da sua vida. O nosso Jesus deseja estar conosco a todo momento. Ele não quer ser apenas o seu socorro, Ele quer ser o Deus da sua vida. Sabe, é muito comum nos dias corridos a gente se esquecer de tudo, mas quando aquele negócio aperta, Jesus me ajuda, já tem as frases: se não vem pelo amor, vem pela... Porque a gente está tão acostumado em trazer Jesus somente no ambiente difícil, e a gente esquece de convidar Ele até mesmo para uma festa de casamento. Sabe, essa palavra fala com todos nós, porque talvez você está aqui e está no momento mais difícil da sua vida. Deixa eu te falar, Jesus também deseja estar contigo. Mas talvez você está aqui e está no melhor momento da sua vida. Jesus também deseja estar contigo. Ele é um Deus para todos os momentos. O salmista vai dizer: bendirei o nome do Senhor no dia bom e no dia mau. É engraçado porque numa festa de casamento, na cerimônia, é falado: você promete estar com fulano na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Sabe, se a gente for analisar isso no contexto onde Jesus estava, Ele também quer estar contigo, no dia bom, no dia mau. Ele não quer ser apenas o seu socorro, Ele quer ser o Deus da sua vida. Vamos para o segundo ponto. O interessante aqui é que o vinho acaba. João 2,3 vai dizer: durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sabe, meu irmão, tudo que é terreno um dia vai acabar. Sabe, tudo que é dessa terra um dia vai acabar. A alegria dessa terra vai acabar. Os prazeres dessa terra vai acabar. Existe um momento que o vinho da amizade vai acabar. A saúde
um dia vai acabar. E esse é algo que Jesus está revelando para nós. Por mais, talvez o noivo pensou que estava tudo organizado, tudo certinho, ainda assim, um dia o vinho vai acabar. Talvez você pode olhar essa mensagem com um olhar de desespero, assim, poxa, que algo negativo, né? O pastor está falando que um dia tudo vai dar ruim. E vai, gente. Um dia o vinho, tudo dessa terra vai acabar. Mas existe uma boa mensagem sobre isso. Que apesar do vinho terreno ter acabado, o vinho de Jesus nunca acaba. Sabe, tudo pode passar, mas as minhas palavras, elas permanecerão para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Talvez os seus olhos realmente tenham sido direcionados ao vinho terreno, mas eu quero nessa noite fazer com que você eleve os seus olhos um pouco, eleve os seus olhos além do monte e veja que o vinho do Senhor nunca vai acabar sobre a sua vida. Sabe, no dia que a alegria da sua vida acabar, o vinho de Jesus, ela não acabará. O dia que a alegria do seu ministério acabar, o vinho de Jesus não acabará sobre você. O dia que a alegria do seu serviço acabar, o vinho de Jesus não acabará sobre a sua vida. O dia que o vinho do seu casamento às vezes terminar, o vinho do Senhor derramado sobre a sua vida permanecerá, meu irmão. O dia que o vinho do seu trabalho também terminar, o vinho do Senhor derramado sobre a sua vida ainda continuará te enchendo dia após dia. Jesus renova as nossas forças e traz o vinho novo para nós. Por mais que você viva a sua vida de forma mais organizada possível, falando, Senhor, está tudo certo, mas ainda assim, tudo é passageiro, menos o vinho do Senhor, menos aquilo que vem do Senhor. Sabe, não baseia, não guia os seus dias naquilo que vai acabar. Obviamente, nós temos responsabilidades, nós temos uma família, nós temos afazeres, e tudo isso faz parte do propósito de Deus para o homem. Afinal, Ele chamou Adão e falou assim, cuida desse jardim, governe. Deu um trabalho, deu um destino para Adão. Assim como cada um de nós temos trabalho, você dedica, cuida da sua família. Mas sabe, não se esqueça disso. Às vezes, num dia mau, o vinho pode acabar sobre algumas áreas da sua vida. E é por isso que é muito importante Jesus estar na festa contigo. Porque sabe, se Jesus está na festa, o seu vinho pode acabar. O que você pensou estar mais organizado pode acabar, mas o vinho do Senhor não acabará sobre você. Você crê nisso? Nós vamos para o terceiro ponto, que o último vinho, ele é o melhor. João 2, versículo 10, diz assim, o anfitrião serve o melhor vinho primeiro, disse o mestre de cerimônia. Depois, quando todos já beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Talvez você saiba muito bem disso, eu não entendo nada de vinho, mas eu sei que o vinho mais valorizado é aqueles que passam por um processo maior de envelhecimento. É o vinho que possui talvez centenas de anos ali, envelhecendo, e aí ele é mais valorizado. Então se o vinho mais valorizado, o melhor vinho, aquele que passa anos e anos, envelhecendo no lugar, sendo preparado, mas o mestre de cerimônia acabou de provar um vinho que acabou de ser feito, e ele está dizendo que é o melhor de todos. Sabe, mais uma vez Jesus está revelando que Ele nunca dependeu de tempo humano para fazer um milagre. Ele nunca dependeu do Cronos para estabelecer o Kairos dele sobre nós. Então sabe, se o melhor vinho, todo o mestre de cerimônia pode dizer que o melhor vinho, aquele que está centenas de anos guardado,
Mas para Jesus não existe tempo humano. Algo que acabou de ser feito foi estabelecido no agora, mas foi gerado não por um cronos, num tempo terreno, mas foi gerado pelo Kairós de Deus. Sabe o que dura 10 anos, para Deus pode durar 1,5 enviado. O que talvez para você duraria 3 anos, para o Senhor pode durar 1 semana. Sabe, Jesus está aqui revelando para nós, cara, não se prenda ao cronos, não gere a sua expectativa simplesmente num tempo terreno, mas leve os seus olhos para o Senhor, e deixe que o kairós dele seja estabelecido sobre a sua vida. As pessoas talvez vão olhar e vão dizer, nossa, como aconteceu tão rápido? Aí você pode dizer, não foi gerado a partir desse tempo, não foi gerado a partir do agora, mas foi gerado no tempo de Deus. Ele preparou tudo, Ele cuidou de tudo. Eu vejo testemunhos sendo gerados a partir daqui, eu vejo testemunhos sendo forjados a partir desse entendimento, que talvez para você levaria 3 anos, o Senhor vai estabelecer em 1 semana, 1 mês e 1 ano. Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus. O vinho novo é aquele que te surpreende. Talvez a reação daquele mestre de cerimônia, tomou aquele vinho e falou assim, meu Deus, como pode? Sabe, existe um porquê. Aquilo que vem do Senhor, Ele sempre vai surpreender, porque Ele não segue o padrão da terra. Aquilo que vem do Senhor, Ele não está baseado nem no tempo, como eu falei, mas nos padrões dessa terra. E Jesus veio para revelar isso, e esse primeiro milagre também faz parte disso. No Sermão da Montanha, Jesus vem e fala sobre alguns princípios, regidos no tempo atual, e como era isso no reino dos céus. Ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que se humilham. Gente, se humilhar. Mas por quê? Porque no reino dos céus, eles encontrarão exaltação no Senhor. Bem-aventurado aqueles que choram aqui na terra, nesse contexto terreno. Por quê? Porque no reino dos céus, eles encontrarão a verdadeira alegria no Senhor. Jesus veio para fazer esse parâmetro, céu e terra, e o vinho revela isso também. O vinho do Senhor surpreende, porque o padrão não é baseado na terra, baseado no céu. 1 Coríntios 2,9 diz, é a isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, talvez os seus olhos são tão focados aqui na terra, enquanto o Senhor está preparando algo que nenhum olho viu, nenhuma mente ouviu, ninguém imaginou. Este é o vinho do Senhor para nós. Este é o vinho do Senhor para nós. E o vinho novo transforma um momento de vergonha num momento de honra. Talvez aquele noivo olhou aquela situação, aquele ambiente, e falou assim, meu Deus, eu fiquei anos preparando essa festa, estava gastando a minha vida justamente para organizar isso. Talvez seria a maior vergonha da família do noivo. Mas sabe, quando o vinho do Senhor vem sobre nós, Ele é especialista em pegar esse momento de vergonha e falar assim, noivo, onde que você arrumou esse vinho? Porque ninguém conseguiu achar nada igual. O Senhor pega esse momento de vergonha, e quando Ele derrama o vinho novo sobre nós, é transformado em honra para a nossa vida. Sabe, talvez você está passando por um momento tão difícil, mas deixa o Senhor derramar um vinho novo sobre você nessa noite. Talvez está passando uma situação de vergonha, talvez, mas deixa o Senhor mudar a sua história através de um vinho novo na sua vida nessa noite. O Senhor é especialista nisso. Para a gente terminar, o primeiro milagre de Jesus fala sobre transformação. Todos esses pontos são extremamente importantes,
Mas o centro de todo esse milagre tem a ver com transformação. Jesus transforma água em vinho, transforma um ambiente de vergonha em honra, transforma um ambiente de angústia, talvez naquele momento, num ambiente de felicidade novamente. É um ambiente de transformação. Onde Jesus está, existe transformação. Ele muda o curso da doença. Ele transforma destinos que foram decretados em algo novo estabelecido pelo céu. Onde o Senhor está, gera transformação, mas existe uma transformação muito maior do que essa. Mateus 9,17 vai dizer: nem se põe um vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo sobre odres novos, e ambos se conservam. Sabe, nós estamos falando de Jesus num cenário onde Ele está transformando tudo. Ele está transformando tudo. Pessoas que foram chamadas para aquele momento, que nunca haviam presenciado nada do tipo, foram impactados com isso. O ambiente talvez mais terrível e ansioso por aquele instante, acabou o vinho, a festa vai terminar antes, não tem o que fazer, o desespero começa a se instalar naquele lugar, e o Senhor transforma aquele ambiente no ambiente de honra. Mas existe uma transformação ainda maior, que é a transformação do Senhor dentro de nós. Mateus 9 está dizendo que o vinho é transformado, o vinho velho é trocado por um vinho novo, mas não se derrama o vinho novo em odres velhos. O Senhor não derrama algo novo em odres velhos. Jesus começa o seu primeiro milagre, sua primeira ação sobrenatural, falando sobre a transformação e revelando para nós: o vinho novo Ele providencia. O odre novo vem a partir de uma decisão nossa. E quando o vinho novo vem sobre um odre novo, ambos se conservam. Ou seja, há uma interação entre o vinho novo e o odre novo. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco. Não simplesmente derramar algo sobre a sua vida, mas renovar a sua vida por dentro, de dentro para fora. O Senhor não quer apenas derramar milagres sobre você. E o pastor sempre diz isso para nós. Sabe, Jesus é o maior interessado em nos abençoar, mas Ele nunca vai abrir mão da nossa vida. Jesus é o maior interessado em transformar o ambiente da sua casa, e transformar a sua empresa, mudar a sua vida, curar a sua doença, abençoar a sua família. Ele é o maior interessado nisso. Mas Ele também é o maior interessado em transformar a sua história, mudar a sua vida, transformar o odre do seu coração. Porque só assim nós podemos interagir de fato com o vinho novo que é derramado. Se coloque em pé no seu lugar.